Onde estão os teus olhos antes de orarmos? Pare por um instante, respire, silencie o barulho do mundo e permita que o Espírito Santo fale ao seu coração. Há uma verdade que todo filho de Deus precisa compreender. A direção dos seus olhos define o destino da sua alma. Se os teus olhos estão fixos em Cristo, encontrarás paz em meio à guerra, força no meio da fraqueza e direção quando tudo parecer confuso. Mas se os teus olhos se voltarem para as tuas dores, para o teu passado ou para o medo do amanhã, tua alma começará a se perder em meio à tempestade. Quantas vezes tentamos lutar sozinhos? Quantas vezes tentamos ser fortes pela própria força? Mas há batalhas que o homem não vence com músculos, nem com sabedoria humana, só com dependência total de Deus. A palavra nos ensina: levo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Isso significa que o teu olhar não deve permanecer nas montanhas que te desafiam, mas naquele que as criou. Porque quando olhas para Cristo, o impossível se torna possível. Quando fixas os olhos no Salvador, o peso cai, o medo se dissolve e a fé desperta. Você não foi criado para carregar o mundo nos ombros. Você foi criado para caminhar de mãos dadas com o Criador. Por isso, hoje o Senhor te convida. Tira os olhos do problema e coloca-os em mim. Pois quem olha para Jesus nunca será confundido, nunca será abandonado, nunca caminhará em trevas. Ele é a luz que ilumina o caminho, o sustento que te levanta, o amor que te refaz. E quando os teus olhos estiverem nele, até as tuas lágrimas se transformarão em sementes de fé. Se você crê que seus olhos voltarão para Jesus hoje, escreva nos comentários: Senhor, fixa meu olhar em ti. Ele reescreve o teu passado. Se você quer viver em derrota, basta continuar olhando para trás. O inimigo conhece bem o peso da culpa. Ele sabe que quando você foca nas suas quedas, você esquece do Deus que te levantou. Por isso, ele tenta te prender na lembrança do erro, da vergonha e das falhas. Mas ouça, Cristo não está interessado em te condenar. Ele está interessado em te restaurar. O diabo aponta o dedo, mas Jesus estende a mão. Ele não te chama pelo teu pecado, ele te chama pelo nome. O sangue de Cristo não apaga apenas o que você fez. Ele escreve uma nova história sobre quem você é. Você não é mais o produto dos teus erros, mas o resultado da graça que te alcançou. A palavra diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso não é apenas poesia espiritual, é realidade divina. Deus não apenas te perdoa, Ele transforma o que era escuridão em testemunho de luz. Aquilo que um dia te envergonhou, Ele usa como prova viva da sua misericórdia. Veja como Ele trabalha. Transformou Saul, perseguidor, em Paulo, apóstolo. Transformou Pedro, o negador, em pregador. E pode transformar você, das cinzas ao altar, da dor à missão. Então, pare de olhar para o ontem com medo. O que te prendia já não tem autoridade sobre ti. O que te feriu não define mais quem você é. Em Cristo, até as tuas cicatrizes contam a história da vitória da cruz. Hoje, Deus te chama a erguer o olhar, não para o passado, mas para o Calvário. Ali está o lugar onde a culpa morreu e a esperança ressuscitou. Olhe para Jesus e você verá que Ele sempre esteve te esperando com amor e braços abertos. Se essa palavra falou com você, declare com fé: eu não sou o meu passado, eu sou o que Cristo fez de mim. O mundo quer tirar teu foco. Há um ruído constante ao nosso redor, vozes, imagens, urgências, promessas vazias. Vivemos num tempo em que tudo disputa a nossa atenção. As preocupações, as comparações, os desejos e o medo de ficar para trás. Mas o Espírito Santo te diz hoje: filho, filha, se os teus olhos estiverem no mundo, o teu coração se perderá no caos. O mundo é barulhento, mas Deus fala no silêncio.
O mundo grita: olhe para mim, mas Cristo sussurra: olhe para cima. Enquanto o mundo te empurra para correr, Jesus te convida a descansar nele. Há tantas distrações que roubam a paz da alma. As redes, os problemas, a correria. E pouco a pouco, sem perceber, vamos tirando os olhos de Cristo e colocando-os nas coisas que passam. Mas o Senhor te lembra: tudo isso é temporário. As modas, os aplausos, as opiniões, tudo vai passar. Somente aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando você foca no que é terreno, perde a visão do que é eterno. E quando o coração se prende às coisas passageiras, a alma se torna inquieta. Por isso Jesus nos chama para viver acima das circunstâncias, não refém delas. Ele quer te elevar a um lugar de paz, onde o barulho do mundo não te alcance. Um lugar onde a tua mente está firmada na verdade e o teu coração em descanso. Não é errado trabalhar, sonhar ou lutar. Mas é errado perder Jesus no meio disso tudo. Porque sem Ele tudo o que é conquistado vira vazio. Mas com Ele até o pouco se torna plenitude. Então, hoje, o Senhor te chama a recalibrar o olhar. Feche os olhos para o caos e abra o coração para o céu. Fixe seus olhos em Cristo. E o que antes te distraía, agora se tornará testemunho da tua vitória. Se você quer vencer as distrações deste mundo, escreva: Jesus, quero viver focado em ti. Entregue o amanhã nas mãos de Deus. O futuro é um mistério que o homem tenta decifrar, mas que pertence somente a Deus. Nós olhamos para o amanhã como quem tenta enxergar através da neblina. Vemos formas, suspeitamos caminhos, mas não sabemos o que realmente está lá. E é nessa incerteza que a ansiedade tenta nascer. Quantas vezes você perdeu o sono tentando prever o que viria? Quantas vezes tentou controlar o que só Deus pode governar? Mas Jesus te diz hoje: não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Cada dia tem o seu próprio desafio, e cada dia é sustentado pela mesma mão fiel que te sustentou ontem. A ansiedade é a prova de que estamos tentando carregar o futuro antes da hora. Mas quando você entrega o amanhã a Cristo, o peso se transforma em paz. Ele não te chama para entender o futuro, ele te chama para confiar Ele no presente. O medo do que virá é um dos maiores ladrões da fé. Ele sussurra: e se der errado? E se Deus não agir? E se eu perder tudo? Mas a fé responde: mesmo que eu não saiba o caminho, eu sei quem o guia. Deus nunca te pediu para controlar o tempo. Ele só te pediu para caminhar ao lado dele, passo a passo, com confiança. O mesmo Deus que abriu o mar para Moisés, que sustentou Elias no deserto e que acalmou a tempestade com uma palavra, é o mesmo que segura a tua vida hoje. Então pare de tentar prever o amanhã. Comece a confiar em quem já está lá. Antes que você acorde, Deus já está no teu dia, preparando tudo com amor e propósito. A tua história está nas mãos de quem nunca falha. O teu futuro não é uma incógnita, é uma promessa. O Senhor declara: eu é que sei os planos que tenho para você, planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. E quando você crê nisso, a ansiedade perde a voz, o medo perde a força e a alma encontra descanso. Se você entrega o teu futuro a Deus hoje, declare com fé: meu amanhã está seguro nas mãos do Senhor. A graça que te sustenta na fraqueza. Há dias em que o coração está cansado, dias em que a fé parece pequena e a força escapa como água entre os dedos. Mas é justamente nesses momentos que Deus sussurra: a minha graça te basta. Você não precisa ser perfeito para ser sustentado. Precisa apenas permanecer olhando para o autor da tua fé. Cristo não exige de ti um coração sem falhas. Ele deseja um coração sincero. Quando a tua força acaba, é aí que a dele começa. Quando as tuas mãos se soltam, é aí que ele te segura.
A graça de Deus não é apenas o perdão do pecado, é o poder para continuar mesmo quando tudo dentro de ti quer desistir. Ela te levanta no meio da queda, te renova no cansaço e te ensina a depender, não de ti, mas dele. A fé não é ausência de luta, é escolher confiar mesmo quando o vento sopra contra. E Jesus é o olhar fixo que não se move, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Foi Ele quem te escolheu, foi Ele quem te chamou, e é Ele quem vai te sustentar até o fim. Lembre-se, Pedro andou sobre as águas enquanto olhava para Jesus, mas o instante em que olhou para o vento, começou a afundar. Assim é conosco. Quando tiramos os olhos de Cristo e olhamos para as ondas, o medo nos engole. Mas quando voltamos o olhar para o Mestre, a fé nos faz caminhar sobre o impossível. O segredo não está em ser forte o tempo todo. O segredo está em nunca tirar os olhos daquele que é a própria força. Pois onde há fraqueza, há espaço para a glória de Deus se manifestar. Não importa o tamanho da tua dor, nem a profundidade da tua ferida. A graça é sempre maior. E quando você olhar para Cristo no meio da tua fraqueza, verá que Ele nunca te abandonou. Apenas te ensinava a depender dele de verdade. Se você entende que a graça te basta, escreva com fé: Senhor, a tua força se aperfeiçoa na minha fraqueza. Jesus, o mesmo ontem, hoje e sempre. O mundo muda, as pessoas mudam, as estações passam, mas Jesus permanece o mesmo. Ele é o mesmo Cristo que andou sobre as águas, curou os enfermos, libertou os cativos e acalmou tempestades com uma só palavra. O mesmo poder que ressuscitou dos mortos ainda está ativo hoje, operando naqueles que creem. Quando tudo muda, Ele continua sendo o alicerce. Quando tudo desmorona, Ele continua sendo o refúgio. Quando o coração se abala, Ele permanece como a rocha firme que sustenta os teus pés. As circunstâncias podem te confundir, mas a presença de Cristo traz estabilidade à alma. Ele é o Deus que não é movido pelo tempo, nem enfraquecido pelas eras. A sua fidelidade não depende do teu desempenho, ela é parte do seu caráter eterno. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O Senhor que estava no início da tua história e já te espera no final dela. Por isso, quando o medo tentar gritar mais alto que a fé, lembra-te: aquele que começou a boa obra em ti é fiel para completá-la. Nada escapa do controle de Deus. Nenhuma lágrima é desperdiçada, nenhum processo é em vão. Até o silêncio de Deus tem propósito, até a demora tem direção. Ele não se esqueceu de ti, Ele está te moldando. E mesmo quando parece que o chão desaparece, Cristo continua sendo o chão. Mesmo quando a vida muda de rumo, o amor dele continua o mesmo. Porque o que sustenta o cristão não é o quanto ele entende, mas o quanto ele confia. Então firme o teu coração. Não olhe para o que passa, olhe para o que é eterno. Cristo é a âncora da tua alma, inabalável, imutável, infalível. Enquanto o mundo desaba em incertezas, você está seguro na rocha eterna. Se você confia que Jesus é a tua rocha firme, escreva: em ti, Senhor, está o meu alicerce eterno. Viva o hoje com os olhos em Cristo. O ontem já foi redimido. O amanhã pertence a Deus. Mas o hoje é o campo onde a fé se manifesta, onde o amor é provado e onde o Espírito Santo quer agir. O inimigo quer que você viva preso ao passado ou ansioso com o futuro, porque ele sabe que, se te distrair do presente, te impede de viver o que Deus está fazendo agora. Mas o Senhor te chama para estar desperto, atento, consciente da presença dele neste exato momento. Cada respiração é um lembrete de que Deus ainda tem planos contigo. Cada amanhecer é uma chance nova de recomeçar com o olhar fixo no Pai. Você não está sozinho, nem esquecido. Deus está presente no teu hoje. Aprenda a ver Jesus nas pequenas coisas, na porta que se fecha, no abraço que conforta,
Na oração que ainda não foi respondida, Ele está lá. Ele se revela no comum, transforma o simples em sagrado e o ordinário em milagre. Não viva apenas esperando o mover de Deus. Perceba que o mover já começou dentro de você. Quando você ora, quando perdoa, quando escolhe amar, quando decide não desistir, o reino de Deus está se movendo através da tua obediência. Fixe os olhos em Cristo em cada passo. Antes de decidir, olhe para Ele. Antes de reagir, consulte o coração dele. Antes de falar, pergunte se as tuas palavras refletem o amor que habita em ti. Deus não te chama apenas para sobreviver, mas para viver com propósito e presença. A tua vida é uma semente nas mãos do Criador. E quando o teu olhar permanece nele, ele transforma até o deserto em jardim. Hoje é o dia de viver com fé, não com medo. Hoje é o dia de caminhar com Jesus, não com pressa. Hoje é o dia de confiar, não de duvidar. Porque enquanto o mundo corre, o céu trabalha a teu favor. Se você escolhe viver este dia com Jesus, escreva com fé: Senhor, guia meus passos hoje e sempre. Mantém meus olhos em ti, Jesus. Senhor Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, hoje me coloco diante de ti com o coração rendido. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Nada foge ao teu domínio, nada acontece fora da tua vontade. Por isso, eu descanso, não nas minhas forças, mas na tua fidelidade. Ensina-me a manter os meus olhos fixos em ti, em todas as estações da vida. Quando o sol brilha, que eu te louve. Quando a noite chega, que eu confie. Quando o caminho parecer claro, que eu siga com gratidão. Quando estiver escuro, que eu ande pela fé. Espírito Santo, guia o meu coração. Livra-me das distrações que tentam me afastar de ti. Que os meus olhos não se percam nas aparências, mas permaneçam firmes na tua presença. Se eu tropeçar, que tua mão me levante. Se eu me perder, que tua voz me chame de volta. Jesus, tu és o centro. Sem ti, nada faz sentido. Contigo, até o impossível se torna caminho. Tu és a âncora que me mantém firme quando as águas do mundo tentam me arrastar. Tu és o abrigo que me guarda quando a tempestade sopra forte. Hoje declaro: o meu olhar pertence a ti. Não quero viver olhando para trás, nem temendo o que virá. Quero caminhar olhando para a cruz, o lugar onde o amor venceu. Quero viver com os olhos voltados para o céu, onde está a minha esperança. Senhor, que o meu coração nunca se distraia com o que é passageiro, que o meu foco esteja no eterno, que a minha fé não dependa das circunstâncias, mas da tua promessa. E que até o último suspiro eu possa dizer com toda a alma: os meus olhos viram a tua salvação. Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. És o Cordeiro que venceu, o Leão que reina, o Salvador que vive para sempre. Hoje te entrego o meu olhar, o meu coração, o meu futuro e a minha vida. Tudo é teu, Jesus, e para sempre será. Se esta oração tocou o teu coração, declare com fé: meus olhos estão em ti, Senhor Jesus. Hosanna.